Salve, salve família! Mais um vídeo para o canal Guerreiro do Tempo e da Lei. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like aqui pra gente. O tema do vídeo de hoje é o sistema financeiro e a queda iminente do capitalismo. Vamos lá? O sistema financeiro e a queda iminente do capitalismo. O que temos na carteira em papel hoje em dia, ou nos bancos como saldo, não é dinheiro, é moeda fiduciária. Dinheiro é algo com valor intrínseco, como o dinheiro lastreado em ouro, como definiu Moçambique meses atrás, ou como era nos Estados Unidos antes de venderem um país na Primeira Guerra, ou como era antigamente, moedas de ouro e de prata com seu valor já estampado. O que é lastro em ouro? Cada banco só poderia emitir títulos e notas promissórias no valor do ouro que estivesse em seu poder. Mas o sistema capitalista foi criado exatamente para fazer o contrário, para emitir mais dinheiro do que o existente. Foi criado para quebrar. O dinheiro de hoje é emitido por meio de decretos, fiat, né, que eles chamam. Uma autoridade financeira emite um decreto para criar, suponhamos, R$ 1 bilhão. Só que esse valor não existe de fato. Não teve seguro em nada. Seu valor existe apenas no papel. E enquanto as pessoas crerem que aquilo vale algo e forem fluindo essa moeda, cria-se a falsa impressão de que esse dinheiro existe e que pode ser trocado por bens de valor real. Agora, o ponto-chave é o seguinte: quem é a autoridade financeira de uma nação? É o governo? Claro que não, meus amigos. Isso é feito quando o Banco Central pega um empréstimo de um banco controlado pelo que podemos chamar parcialmente de Illuminati. Quem é considerado Illuminati? Isso vem desde a Suméria, Babilônia, pois lá que o dinheiro foi criado como forma de escravização. Tem dinheiro é patrão, não tem dinheiro é escravo. Algum espertinho conseguiu convencer todo mundo a deixar seu ouro sob a posse dele e trocar por papel, na garantia de que quando ele precisasse daquele ouro era só lá levar o papel e pegar o ouro de volta. Lê do engano, meu caro. Vamos ter que adiantar a história para uma das últimas invasões arcônticas dos Khazares, que são erroneamente chamados de judeus sionistas. Invasões de arcontes foram feitas constantemente através de um vórtice na Europa Oriental. Vórtice esse agora fechado, mas a dos Khazares foi a última por esse local. Meyer Amschel Bauer foi o primeiro Rothschild. Essas famílias estão no poder há séculos e volta e meia mudam seus nomes, como foi o caso deste distinto senhor. Um contabilista que usava uma estrela de 6 pontas vermelha como símbolo de sua empresa. Aquela mesma estrela que depois foi parar na bandeira de Israel na cor azul. Depois de um tempo, esse cara trabalhou para o banco da família Oppenheimer, uma das mais ricas da Alemanha na época. Depois ele volta para Frankfurt e descobre que seu amigo, General von Estorff, era amicíssimo do príncipe Guilherme IX de Hesse-Hanau, uma das famílias mais ricas da Europa, que fez fortuna criando uma milícia de soldados e alugando esses soldados como mercenários nas guerras de países estrangeiros. Sabe esse lance de missões de paz que o Brasil fez no Haiti, na África? Foram eles que inventaram. O Meyer Amschel começa a perceber que emprestar dinheiro para príncipes é que é a bola da vez, já que as cifras são maiores, os juros também, e o empréstimo é garantido pelos impostos da nação. Ardiloso que só, ele começa a enviar cartas bajulando todos os nobres, príncipes e pedindo um patrocínio, como se ele quisesse começar a entrar dentro do país para ser um banqueiro, blá blá blá. Deu tudo certo, os caras abraçou, que ele bajulava muito os caras, pedia dinheiro, oferecia garantias. E em 1769, ele muda o sobrenome dele de Bauer para Rothschild, colocando um enorme escudo vermelho, Head Shield, na entrada da empresa, sendo então distinguido com esse título pelo príncipe Guilherme IX, esse mesmo que ele começou a emprestar dinheiro. Em 70, esse cara pede para um amigo, professor de direito canônico, vai vendo, criar uma Ordem dos Perfeitos, em Munique, na Baviera. Adam Weishaupt, sei lá o nome, foda-se. Esse cara, iniciado na loja maçônica Theodor zum Guten Rat,
Ensinava que existia uma iluminação racional acima da fé que qualquer pessoa podia acessar, levando à perfeição do espírito. Essa ordem tinha o intuito de armar os lados opostos aos não-judeus para que lutassem entre si através de meios políticos, econômicos, sociais, culturais e religiosos. Os Rothschild cresceram oferecendo mais notas promissórias do que possuíam em ouro para cobrir seus empréstimos. Inventaram um sistema chamado de usura, que é a base dos empréstimos bancários atuais. Lentamente se tornaram mais ricos do que reis, papas, imperadores, sultões e até mesmo nações inteiras. Em seguida se tornaram as financiadoras dessas nações. Quando o país entrava em guerra com outro, esses banqueiros eram chamados a financiar a guerra. Logo, perceberam que o financiamento de ambos os lados da guerra era um negócio muito rentável. Então perceberam que poderiam incentivar guerras com um pouco de trapaça e dessa forma poderiam abrir as torneiras da riqueza. E assim também se tornaram cada vez mais poderosos. E tudo isso sem quaisquer riscos para si mesmas, pois quando alguém perdia, eles já chegavam lá, olha, vou te ajudar a se levantar, toma aqui um empréstimo, fica de boa, pá. Quando a população vinha com forcados aos portões do palácio e derrubavam déspota, quando guilhotinas acabavam com a vida de reis, os banqueiros viviam em conforto e luxo, porque teoricamente eles não tinham nada a ver com isso, né? Só emprestaram dinheiro. Geralmente eles se adiantavam para oferecer assistência financeira tanto aos revolucionários que tomaram o poder, quanto ao outro se ele quisesse fazer uma contra-revolução, né? Assim foram financiando bancos centrais de todas as nações com juros exorbitantes. Foi sendo fácil se tornar dono desses bancos centrais dos países que eram financiados e comprando empresas estatais de mineração, de energia, montadoras de automóveis, mídia corporativa, laboratórios farmacêuticos, agricultura e sem botar diretamente o nome nessas empresas. Eles viraram os donos do planeta. Claro que sabemos que tudo isso foi logrado também usando rituais de magia negra, sacrifícios de adultos e crianças, pedofilia, satanismo, todas essas práticas que vêm desde a Atlântida, que foi o que culminou com a queda de Atlântida. Então, quando falam em Illuminati, satanismo, blá 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 blá, tem muita coisa aí que faz sentido e que é verdade. No Brasil, como começou? Como que o Brasil virou refém desses bancos? Eu recomendo para saber mais, vocês lerem uma sequência de livros do Gustavo Barroso, são 5 livros. A História Secreta do Brasil. Ele destrincha lá passo a passo como tudo aconteceu. Vou resumir aqui para vocês. Ele relata como o país comprou sua independência de Portugal quando o arrombado do Marquês de Pombal e um outro filho da puta chamado Marquês de Barbacena, grandíssimos filhos de uma puta, não tem outro nome para isso, não tem outro nome para isso. No cargo de primeiro-ministro do Brasil, Marquês de Pombal, que é o equivalente ao presidente, vai, quando tem um rei, o rei sabe que ele não sabe porra nenhuma de finanças, ele nomeia um primeiro-ministro para cuidar das coisas para ele ficar comendo pernil, vamos dizer assim, né? Esse carinha foi lá no banco JP Morgan e depois no outro banco francês, foi quase simultâneo, e pediu um empréstimo de 2 milhões de libras esterlinas, sendo que 400 mil libras já ficaram no banco, nem vieram. Ele pediu 2 milhões, veio com 1 milhão e 600, e desse 1 milhão e 600, só 1 milhão e 300 veio para o Brasil, porque os 300 ficou com ele, com a galerinha dele lá, vamos dizer assim. A garantia que ele deu para pagamento disso era a extração de ouro do país. Sabemos bem que esse empréstimo nunca seria pago, pelos termos bem leoninos, na casa dos 32%. Era obrigatório fazer mais empréstimos para pagar os juros do anterior. E assim foi correndo e temos a nossa dívida externa que consome 69% do PIB. Mais da metade do dinheiro que você paga em impostos vai para pagar uma dívida externa que nem foi você que fez, foi um filho da puta lá atrás. Certo? Tudo que arrecadamos, mais da metade vai para os bancos Rothschild. Depois disso, os políticos desviam mais da metade, recebem seus salários e benefícios e uma merreca volta como investimento para o país. A partir daí, com o país cada vez mais endividado, eles conseguiram autorização para cada estado começar a pegar empréstimos também.
Não contentes, pediram para cada município começar a pegar empréstimo também. E assim os bancos externos viraram donos do país. Eles deram como garantia toda a mineração, não só de ouro, mas de tudo que saía, diamantes, agricultura, escravos, tudo que saía daqui, comida, especiarias. E aí, desde o século XIX, os caras é dono de tudo. Vamos voltar a falar dos gringos. Federal Reserve, que foi quando os Estados Unidos vendeu o Banco Central dele. Serve também de exemplo para os bancos centrais de todos os países, exceto Coreia do Norte, Irã, Síria e Venezuela, curiosamente. Esses bancos centrais ainda não têm controle dos Rothschild sobre o Banco Central do país. Federal Reserve é uma instituição privada que, após a falência dos Estados Unidos na Primeira Guerra, os Rothschild falaram: te dou grana para reconstruir o país, fica suave. Mas ela deve vir pelo meu banco. Então o Banco Central sai das mãos do governo e entra o Federal Reserve no lugar, que é de uma iniciativa privada, um banco com acionistas, visa o lucro e tal. Aqui está a parte crucial: a grande maioria dos empréstimos que o Fed necessita para a economia realmente é apenas para o serviço da dívida da nação, realizado ao longo dos anos anteriores. Apenas uma pequena porcentagem do empréstimo é destinada para a moeda que irá flutuar a economia. A maior parte do empréstimo é apenas para pagar dívidas de anos anteriores. Neste ponto, a dívida federal dos Estados Unidos está sendo executada em cerca de 20 trilhões de dólares. Entende o que isso significa? Significa que a sua nação deve às famílias bancárias Rothschild cerca de 20 trilhões de dólares. Os norte-americanos devem isso porque elas já lhe emprestaram o dinheiro e a dívida se acumulou com interesse nesse nível. Sabe como esse débito será pago? No próximo ano, o Fed irá emprestar mais dinheiro do que fez esse ano. É por isso que o teto da dívida deve ser constantemente elevado. No próximo ano, o Federal Reserve irá emprestar mais dinheiro para que ele possa pagar a dívida desse ano, somado um pouco extra necessário para a moeda corrente fluir no sistema bancário nacional. Então, responder a minha própria pergunta. Perguntei se vocês sabem quem é a autoridade monetária da sua nação. A resposta é os bancos Rothschild. Eles são donos do seu dinheiro, do meu também. Eles possuem o seu dinheiro de duas maneiras. Em primeiro lugar, porque criam a moeda que é emprestada para o Federal Reserve. Em segundo lugar, porque eles são o próprio Federal Reserve. Isso vale para o Banco Central de qualquer país. Começam a perceber como isso é iníquo? Eles conspiram consigo próprios para fazer empréstimos não tão às claras, inventando números conforme suas conveniências, e que vocês, o povo da nação, devem com o suor da sua testa trabalhar para pagar tais empréstimos. A grande maioria da sua tributação anual é destinada apenas para isso, reembolso de empréstimos, pagamento de dívida externa. A cada ano, pessoalmente, doam um enorme pedaço da sua renda diretamente às famílias dos banqueiros. Um sistema manipulado de tal forma que o seu país nunca conseguirá pagar esses empréstimos. A menos que ele queira fazer igual a Grécia, dar o calote. Você sabe as sanções que aparecem, né, quando os caras fazem isso. A dívida simplesmente infla. Ano após ano, o teto da dívida é empurrado mais para o alto e, como sempre, maiores empréstimos são feitos para atender aos juros dos empréstimos anteriores e um pouco mais para o funcionamento da nação. E vocês, então, escravizados dessa maneira, trocam suas vidas e energia por essa ficção. Isto cria moeda. Dão todo o seu tempo, energia, esforço e criatividade em troca dessa fábula. E porque o Fed tem que emprestar mais dinheiro a cada ano para o serviço da dívida do ano passado, mais dinheiro é criado a partir do nada, todos os anos. Isso significa que a moeda que você é possuidor passa a valer cada vez menos a cada ano. Isso é chamado de inflação, o que é uma mentira. Nada está inflado a não ser a dívida. Os preços não estão subindo, a sua moeda é que está valendo menos, porque mais moeda foi criada e vocês ficam mais pobres a cada ano. Realizam o mesmo esforço, todavia, a moeda que recebem em troca ao longo do tempo vale cada vez menos. E tudo isso realmente é apenas um imposto oculto, que também tornam as famílias Illuminati cada vez mais ricas. O terceiro fato é que apenas cerca de 10% da moeda em sua carteira é criada da maneira descrita acima. Os outros 90% são criados pelos bancos de varejo, os bancos menores. Quando o seu salário entra na sua conta bancária, seu banco está autorizado a fazer empréstimos com esse dinheiro num sistema chamado de reservas bancárias fracionárias. Eles são autorizados a emprestar cerca de 9 vezes mais dinheiro do que tem em reserva.
Essa seria uma terrível má ideia, mesmo que se o que tivessem em reserva fosse dinheiro real, como ouro ou prata. É uma ideia absolutamente insana quando o que eles têm em reserva é uma moeda sem valor. Mas, seja como for, é assim que funciona. Esses bancos de varejo não fazem negócios com o Fed, fazem negócios com vocês, cidadãos da nação. E quando vão a eles pedir um empréstimo ou um cheque especial, eles são autorizados a emprestar 9 vezes mais dinheiro do que têm em seus depósitos. É por isso que quando as pessoas desacreditam e vão em massa aos bancos para fazerem saques e fecharem seus investimentos, os bancos podem muito rapidamente entrar em colapso. Simplesmente eles possuem muito menos dinheiro do que têm emprestado e os seus depósitos caem rapidamente. O mesmo acontece com o seu modelo de negócios. Isso é apenas a parte 1 para não ficar longo o vídeo. Na parte 2 a gente vai falar sobre outros dois grupos que querem o padrão ouro de volta. Eles querem combater essa prática nefasta dos Rothschild e querem nivelar em padrão ouro. Eu não estou dizendo que eles são bonzinhos. Eles só querem uma forma um pouco menos desonesta. E um é o grupo coordenado pela Rússia e o outro é o grupo coordenado pela China. Ambos têm famílias antigas e tradicionais, blá blá blá, deuses, blá 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 por trás, que também acham que tem soberania no país, que o povo tem que servir eles. Então, não são tão diferentes assim. Não é que eles são os bonzinhos da história. Mas vai melhorar muito pra gente se voltar para o padrão ouro, porque a gente vai saber o que de dinheiro existe, porque está lastreado em algo palpável, em algo que pode ser mensurado, digamos assim. Quando você descobre isso, a primeira sensação é de raiva, não é? Mas os seres que controlam o planeta não agem apenas a nível monetário. Eles são controlados por outras classes de seres que se alimentam exatamente de energia emocional negativa, como raiva, medo, trauma, depressão, desespero. Ou seja, os que são chamados de Illuminati, que é um nome meio errado, não estão no topo da cadeia. Grupo Bilderberg, blá blá blá, não estão no topo da cadeia. Acima deles tem o grupo Majestic 12. Acima deles tem os reptilianos, acima deles tem os dracos, talsetianos, chopatos, inteligência artificial e lá vai pedrada. A queda do sistema monetário é iminente. A queda de todas as demais estruturas vampirizadoras do astral, idem. A barreira que havia sido criada inicialmente pelos Anunnaki e fortalecida pelos reptoides Illuminatis através do projeto HAARP e projeto, não sei como é o russo, Saturno, alguma coisa assim, está se desmantelando e conforme a ressonância Schumann aumenta, a grade planetária e as linhas-leis são descontaminadas. Há muito ainda que falar sobre essas entidades vampirizadoras em outros vídeos, até mesmo sobre Yaldabaoth, que é uma entidade de plasma de Orion, que se filtrou no planeta através da anomalia do Kong 96, só foi removida agora, esses tempos aí, do ano passado para esse ano. Então a gente vai falar muito mais sobre o sistema financeiro